Como fazer um plano de aula da educação física para alunos do 6º ano? Você está querendo fazer um plano de aula, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um mega vídeo especial para você. Esse é o vídeo número 2, onde eu estou ensinando você a como fazer um plano de aula da educação física para alunos do 6º ano. Nesse vídeo, nós vamos colocar em prática todo o nosso planejamento. No vídeo número 1, a gente estruturou. Agora nós vamos colocar em prática. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, um professor atualizado e um acadêmico que vai entender os conceitos do planejamento. Desde já, deixa o seu like, aqui nos comentários deixa todas as suas perguntas e as suas dúvidas e vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. Agora nós vamos para a parte 2 do nosso plano de aula, certo? Onde nós vamos colocar em prática aquilo que a gente acabou de estruturar na aula 1. Essa é a aula 2. Vamos nós. Já estruturamos. Se você quiser acessar esse vídeo, é só você vir na descrição desse vídeo. Vamos nós. Chegamos aqui, metodologia e introdução. Se você está se preparando para o concurso público, se você está assistindo esse vídeo, porque você vai para uma prova de concurso público, por favor, procura aqui no canal, certo? Como fazer um plano de aula para concurso público. Ou entre em contato comigo lá no Instagram para eu te ajudar, certo? Porque esse modelo aqui precisa de algumas alterações a nível de concurso público. Agora, se você está fazendo esse planejamento para o seu trabalho da faculdade, para o seu trabalho da universidade, ou para uma seleção, ou para a sua escola, pode seguir esse modelo que é sucesso. Agora, concurso público, seleção pública, vai para uma competição, vai na busca de uma vaga de emprego em uma empresa, esse modelo tem que ser alinhado. Tem algumas modificações a serem feitas, certo? Então vamos nós. Metodologia. É o método que eu vou seguir durante a minha aula. Introdução, certo? Como é que eu vou apresentar a minha aula? Como é que eu vou apresentar o meu conhecimento? Primeiro, apresentação do professor. Exposição oral do tema da aula. Assunto específico, que são os jogos eletrônicos, a ser desenvolvidos os objetivos da aula. Então eu vou chegar na minha aula e vou falar, pessoal, o objetivo da nossa aula é descrever, é conceituar os jogos eletrônicos, é o que é os jogos eletrônicos, descrever e reconhecer os jogos eletrônicos. Durante todo esse processo a gente vai realizar esse papel, a gente vai construir esse conhecimento. Exposição de forma oral, certo? Eu vou falar esse conhecimento com a realização de perguntas problematizadoras, porque perguntas, elas são chaves para você despertar a curiosidade no aluno, fazer com que o aluno venha participar desse momento, que ele venha colaborar com o seu conhecimento, certo? Com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. Então as perguntas problematizadoras, além de incentivar o aluno a participar da minha aula, ela também vai incentivar o quê? Eu descobrir quais são os conhecimentos prévios que o meu aluno tem, ou pelo menos parcialmente. Onde a gente vai conseguir identificar se os alunos sabem daquele tema, se os alunos não sabem daquele tema, se eles já ouviram falar, se aquele conhecimento ainda é empírico, se esse conhecimento é um conhecimento que ele adquiriu com outro professor de educação física, e assim vai. Como é que vai acontecer a minha aula? Minha aula vai ter uma parte teórica, uma aula prática, como todas as aulas de educação física normalmente têm. Existem momentos que é só teoria? Existem. Existem momentos que é só prática? Existem. Mas normalmente as aulas de educação física acontecem esses dois momentos. Um momento teórico e um momento prático. Beleza? Vamos nós. Então como é que vai funcionar a minha teoria? Cheguei. Por exemplo, o que eu faço em sala de aula? Eu copio essas perguntas aqui, Coloco uma pergunta, pulo aqui 3, 4, 5 linhas, coloco outra pergunta, pulo 3, 4, 5 linhas, coloco outra pergunta, pulo 3, 4, 5 linhas, coloco outra pergunta, 4, 5 linhas eu pulo de novo e eu vou começar a conversar com os alunos, que é uma aula de conversação. Por exemplo, o que são os jogos eletrônicos? Pessoal, na opinião de vocês, o que são os jogos eletrônicos? E os alunos vão começar a descrever aquilo que eles sabem, aquilo que eles acham, as verdades que eles possuem. E você vai começar a responder de acordo com o que os alunos estão respondendo. Ah, é um videogame. Ah, é um jogo que a gente utiliza o celular. Ah, é um jogo que a gente utiliza a tecnologia. Jogos eletrônicos são aqueles utilizados no fliperama, por exemplo. E você vai começar a descrever essas informações que os alunos estão passando. Uma vez que
essa introdução, esse primeiro momento, é de construção com o aluno. O aluno precisa participar, o aluno precisa interagir. Então a gente vai descrever esse momento. E quem vai descrever esse momento é o aluno. A gente vai transcrever. A partir do entendimento daquilo que o aluno sabe, que é o conhecimento prévio do aluno, a gente vai alinhar com o conhecimento científico para produzir conhecimento. Entendeu? Então o aluno vai me descrever aquilo que ele acha, ou aquilo que ele sabe, ou aquilo que ele tem, para em posteriori, eu, quanto professor, acrescentar sobre o que ele sabe o conhecimento técnico-científico, certo? Conceitual daquilo que a gente vai trabalhar a nível educacional. Então, o que é um jogo eletrônico? Jogo eletrônico, videogame, fliperama, é aquele que usa a tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, entre eles tablets, telefones, celulares, em máquinas de fliperama ou em consoles. Então, a gente vai trabalhar aquilo que o aluno sabe com o conhecimento que a gente quer trabalhar com eles. Aí quais são as formas de jogar os jogos eletrônicos? Pode ser de forma online, pode ser de forma offline. O que é online? O que é offline? O offline é quando a pessoa está verdinha lá no WhatsApp, está verdinha lá no Instagram. Então a gente vai começar a associar essas informações com aquilo que é da rotina do aluno. O aluno sabe o que é online, o aluno sabe o que é offline. Pelo menos 99% deles. Existem aqueles que não sabem, talvez tenha. Né? Pode acontecer isso, pode acontecer. Mas a gente vai alinhar aquilo que ele sabe com o conhecimento técnico-científico. Quais são os gêneros de jogos eletrônicos? Nós temos os de ação, de aventura, RPG, esporte, simulação. E eu coloquei do lado aqui o que significa cada um deles. Certo? E quais são as funções dos jogos eletrônicos? Será que os jogos eletrônicos só distraem? Só traz problemas de vista? Traz só sedentarismo? Será que é só isso? Pode ser um momento de diversão. Pode ser um momento de lazer e pode até mesmo ser uma profissão. Quando eu fui trabalhar esse conteúdo em sala de aula, eu levei essas informações e alguns deles ficaram até sem entender o porquê que eu levei o conceito de profissão. Mas a gente sabe hoje que os jogos eletrônicos existem pessoas que são pagas para trabalhar, para representar uma determinada marca de jogo eletrônico em competições. Por quê? Porque ele é bom, ele tem aptidão, ele conseguiu desenvolver essas habilidades e competências necessárias aos jogos eletrônicos. Isso pode acontecer? Pode. Então a gente pode levar essa informação também. Outro conceito também é a criação de aplicativos que são jogos eletrônicos. Então os alunos também podem, no futuro, virarem web designers, podem trabalhar na construção de aplicativos, podem. Então, além do conceito de jogos eletrônicos aplicados à educação física, a gente pode influenciar essas informações a nível profissional, onde o aluno vai no futuro ser um mentor na construção desses aplicativos, certo? Se aperfeiçoando, estudando com o decorrer do tempo. Às vezes, no trabalho educacional, trabalho pedagógico, acontece de ser apenas a divulgação de empregos e trabalhos tradicionais. E existem uma nova construção, novos empregos surgindo, que os nossos alunos também podem participar utilizando aquilo que eles sabem, essas habilidades, como eu já falei, sobre os jogos eletrônicos a nível de construção de aplicativos, que também é uma novidade para ele. Depois que eu fiz toda essa explanação, eu coloco aqui algumas perguntinhas para eles responderem, certo? Qual o seu jogo eletrônico preferido? Os jogos eletrônicos têm benefícios para os estudantes? Quais? Quando devemos e não devemos jogar jogos eletrônicos? Poderia acrescentar uma questão 4, né? Faça o desenho do seu jogo eletrônico preferido. Lembrando que isso aqui todinho a gente consegue apresentar em 20 minutinhos, em 30 minutos em sala de aula. Porque a gente vai trabalhar com eles a teoria. E lembrando que a gente vai trabalhar jogos eletrônicos, que é um objeto de conhecimento. A gente trabalha 3, 4, 5 aulas. Esse plano de aula aqui é um plano de aula de uma semana, que é introdutório, certo? Por exemplo, na minha aula 1, eu falei sobre o que é os jogos eletrônicos. Na aula 2, eu falei sobre os benefícios dos jogos eletrônicos. Na aula 3, eu falei sobre os tipos de jogos eletrônicos. Então, eu posso variar e ampliar esse conteúdo, certo? Agora, a gente vai entrar para a nossa aula prática, certo? A aula 3 desse plano de aula é um vídeo onde eu explico você a construir toda a aula prática. E se você estiver precisando de plano de aula pronto, de acordo com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo, certo? Ou no primeiro comentário, que eu deixei um site online, onde você vai ter acesso a todo esse material, que é um planejamento pronto, certo? Onde você vai ter acesso a plano de aula, a plano anual, a plano bimestral
e todos os planos de aula com atividades práticas que você pode implementar na sua rotina escolar, na sua realidade escolar e o mais importante, efetivar a aprendizagem. Para acessar todo esse material, é só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que tem um site online disponível para você. Beleza? Vamos nós! A terceira aula desse plano de aula, eu te expliquei em vídeo sobre como construir todo esse material. Nessa videoaula eu vou descrever, mas na aula 3 eu vou te ensinar passo a passo a como construir essa atividade prática, beleza? Então vamos nós! Para a gente construir essa atividade prática, a gente vai precisar de areia ou pedrisco, arame encapado, 21 garrafinhas PET pequenas, barbante ou linha nylon, prego, parafuso gancho, fita gomada ou durex. Parte desse material aqui você vai encontrar em algum depósito de construção, beleza? Pescaria coletiva é o nome da atividade e a corrida de tampinho que eu coloquei aqui, mas não é para ela estar aqui, porque a corrida de tampinho a gente faz em um outro momento, certo? Então a atividade que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó, pescaria coletiva. Como é que funciona? Nós vamos dividir, certo? A sala de aula em equipes, as pessoas da sala de aula em equipe. Se tem 30 pessoas, a gente divide em 5 pessoas, certo? Cada equipe de posse do parafuso gancho deverá tentar levantar uma garrafinha. Depois o professor deve estabelecer uma marcação para deslocamento na qual cada equipe deve, além de levantar a garrafinha, levá-la até um local específico. Ainda em equipe, o professor deve propor variações da atividade. Ah, professor Davi, eu não entendi essa atividade. Vai lá no vídeo 3, certo? Que eu vou te explicar a construção de toda essa atividade, certo? Porque do jeito que está aqui, ela não fica tão simples de você entender. Mas no vídeo, que eu utilizei várias imagens, você vai entender perfeitamente. Depois que eu fiz todo esse processo, depois que eu estruturei todo o meu plano de aula, depois que eu apliquei meu plano de aula em sala de aula, eu vou finalizar a minha aula. Como é que eu vou finalizar a minha aula? Eu vou finalizar com a minha avaliação. O que é avaliação? É o ato de avaliar. Quem avalia, avalia alguém e também é avaliado. Então a minha avaliação vai ser gradual e processual, de acordo com a participação dos alunos e observações do docente, que sou eu como professor, atividades didáticas e a participação dos alunos durante as aulas, a avaliação qualitativa sobre as quantitativas, que é a progressão de aprendizagem. E se você quiser aprender mais sobre avaliação, também tem um vídeo no canal só falando sobre avaliação e atividades flexibilizadas. O que são as atividades flexibilizadas? As atividades teóricas e práticas serão realizadas na escola e copiados no caderno com auxílio do professor, sendo as atividades adaptadas quando necessário. Nós temos na nossa escola, na nossa realidade educacional, diferentes alunos. Alunos com necessidades especiais, que são as pessoas com deficiência, e nós temos também os nossos alunos que têm transtornos de aprendizagem. E também nós temos os nossos alunos que eles estão no seu nível educacional regular. Então nós temos essa variação dentro da escola e a gente precisa alinhar o nosso planejamento com os nossos alunos. Os nossos alunos precisam ser incluídos na nossa sala de aula. E essa inclusão, em alguns momentos, ela precisa alcançar o aluno da forma que ele é e como ele é. Por exemplo, se eu tiver na minha sala de aula um aluno cadeirante, como é que eu vou incorporar esse aluno à minha atividade teórica e à minha atividade prática? Então essa atividade tem que ser flexibilizada. É o meu aluno que ele tem, sei lá, dificuldade de alfabetização, ele não consegue escrever. Como é que eu vou fazer o meu planejamento? Vou ter que flexibilizar essa aula, onde também as minhas observações enquanto docente serão válidas, certo? Recursos para a minha aula: caderno, material didático, certo? Agora nós vamos para nossas referências bibliográficas. Utilizei a BNCC, tá aqui do jeito que você tem que colocar no seu planejamento. Utilizei também esse site, certo? Porque tá SD, porque eu não encontrei a data. Se você quiser citar esse vídeo no seu planejamento, você coloca essas informações aqui, certo? Do jeito que tá. Algumas observações. Você coloca essa informação do jeito que tá, ó. Aqui, onde eu vou circular agora, você vai colocar o título desse vídeo do jeito que tá, mais o link do vídeo aqui, ó, depois de disponível em.
e você coloca a data que você está assistindo esse vídeo. Não a data de hoje, a data que você está assistindo esse vídeo, certo? Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online com planejamento pronto, onde você vai conseguir inovar em sala de aula e efetivar a aprendizagem. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Até o nosso próximo vídeo e valeu!